Olá, alunos! Eu sou a professora Fernanda Fontinelli e hoje a nossa aula será sobre verbos. O que é verbo? O verbo é uma palavra que pode variar em número, pessoa, modo, tempo, voz, indicando ações, processos, estados, mudança de estado, manifestação de fenômenos da natureza. Exemplos: o professor ensina, eu gosto de língua portuguesa. Há muito silêncio na sala. O verbo é o centro, o núcleo da frase. Por si só, pode constituir uma frase completa. Ouçam, por exemplo, vós aprendeis rapidamente a lição sobre os verbos nesta aula. Quem aprende? O que aprende? Como aprende? Onde aprende? Compreenderam? Vamos falar agora sobre a locução verbal. Locução verbal: conjunto de verbos que equivale a um só. Exemplos: as crianças estão brincam no parque. Nas locuções, o verbo principal vem sempre numa das formas nominais: infinitivo, gerúndio e particípio. Os verbos auxiliares de uso mais frequentes são ter, haver, ser, estar e ir. Quando a locução verbal é formada pelos verbos ter e haver mais o particípio do verbo principal, temos um tempo composto. Exemplo: o trem já tinha saído, havia saído da estação. Tinha saído é igual sairá. Funções sintáticas: o verbo é a classe de palavras que, sintaticamente, ocupa o número de um termo essenciais da operação. O predicado: essa função é desempenhada pelo verbo nos seguintes tipos de predicado. Núcleo do predicado verbal: Lucas come pipoca. Núcleo do predicado verbo nominal: o trem chegou atrasado. Os verbos têm as seguintes categorias de reflexão: número singular e plural, pessoa primeira, segunda e terceira, modo indicativo, subjuntivo, imperativo, tempo, presente, pretérito e futuros. Voz verbal ativa, passiva e reflexiva. Vamos aprender sobre o número, pessoa e tempo. Número: há duas flexões, singular e plural. Vendo, singular. Venderam, plural. Pessoa: primeira pessoa é aquela que fala. Exemplo: eu falo, nós falamos. Segunda pessoa é aquela com quem se fala. Exemplo: tu falas, vós falais. Terceira pessoa é aquela de quem se fala. Exemplo: ele fala, eles falam. Note que número e pessoa estão interligados. Eu falo, primeira pessoa do singular. Eles falam, terceira pessoa do plural. Tempo: tomando como tempo, tomando como ponto de referência o momento da declaração, os fatos expressos pelo verbo podem referir-se ao momento presente, o momento em que se fala, ao momento passado ou pretérito, anterior ao momento em que se fala, ou ainda ao momento futuro, posterior ao momento em que se fala. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Treine o assunto, que na próxima aula faremos uma atividade. E não deixe de retornar à aula caso tenha ficado com alguma dúvida. Até o nosso próximo encontro. Tchau!